Fala galera, Silas Fernandes aqui falando em mais um episódio do Teologando aqui no Despluga Podcast. Vem chegando, curte, comenta, compartilha e não se esqueça, se inscreva no canal, que é de suma importância a sua inscrição. Gente, não custa nada, só entra aí nesse link aí, dá a sua curtida e se inscreva, que você vai estar ajudando e cooperando o Despluga Podcast levar a mensagem aí por meio do Teologando a outras pessoas. E trazendo sempre aqui grandes convidados. Eu trouxe aqui agora para este episódio a pastora Carol Lacerda, lá da Igreja Batista da Lagoinha, esposa do pastor Ronaldo Júnior, que esteve com a gente aqui no primeiro episódio do Teologando. E assim, eu estou muito feliz pela presença de vocês aqui. Quando o pastor Ronaldo falou que está aqui em Brasília, então vamos marcar, já vamos fazer logo um episódio com o Senhor, com a pastora Carol, que eu tenho certeza de que a sua vida, o seu testemunho, pastora, é uma grande pregação. Amém. Então, eu me sinto honrado de recebê-la aqui no Teologando hoje. Gente, eu já vou passar a palavra aqui para a pastora Carol. Aquieta aí o coração de vocês, porque antes eu preciso falar sobre a nossa patrocinadora, @ideiasdemar_idf. Corre lá, se você tem, né, e quer presentear a sua amada, o seu amado, a sua vozinha, os seus pais, vai lá, peça a Mari que ela vai confeccionar ali um presente bacana para que você possa presentear a sua pessoa e a pessoa tão querida e amada por você. Vamos lá, sem mais delongas, vamos lá. A pastora Carol, volto a repetir, é um prazer tê-la aqui presente com a gente. Eu queria que a senhora já começasse aí, dando uma palavra inicial para os nossos ouvintes. Fica à vontade. Muito prazer, muito bom estar aqui, muito feliz. Minha terrinha, né? Sua terrinha, pra quem não sabe, eu fui para BH, mas sou daqui, meu pai mora aqui, então estou sempre aqui, amo Brasília e estou muito feliz. Sempre que eu venho aqui, muito feliz de ver meu povo, muito feliz mesmo. Legal, gente, vou apresentar um pouquinho da pastora Carol aqui para vocês. Carolina Lacerda, conhecida como Carol Lacerda, formada no Seminário Teológico Carisma em 2011, pastora em tempo integral na Igreja Batista da Lagoinha, matriz, e coordenadora de um grupo de apoio a familiares e pacientes com transtornos mentais, e escritora. Eu quero abrir aqui um adendo aqui para falar sobre o seu livro. Pastora, apresenta o livro aí de senhora, faz o seu merchan aí, fique à vontade e fala a respeito do seu livro, fica à vontade. Amém. Esse livro aqui é uma biografia, né, contando do meu testemunho, com prefácio do pastor Márcio Valadão. Legal. É um livro, assim, feito com muito carinho, né? Eu comecei a escrever ele, transformei os meus diários em livro. Sim. Então ele é bem pessoal mesmo, né? Uhum. Bem descritivo, bem íntimo. Sim. Né? Eu quis transmitir mesmo para as pessoas aquilo que eu estava vivendo mesmo. Uhum. E assim, as pessoas têm demonstrado assim, que tem edificado bastante as pessoas, sabe? Legal. É um presente de Deus, assim, foi uma promessa de Deus para mim, um cumprimento de uma promessa, e espero que as pessoas gostem. Eu tenho certeza, gente, Deus do recomeço. Então, se você está passando por alguma situação, sabe de uma coisa, Deus é um Deus que faz nova todas as coisas. É um Deus que pode trazer um recomeço para a tua vida. E a partir de agora nós vamos teologar aqui e falar também a respeito do testemunho de vida, né, da pastora Carol. Eu tenho certeza de que vocês vão ser completamente edificados por meio da história, né, da pastora Carol. Amém. Vamos teologar, pastora? Vamos lá. Vamos teologar. Eu queria começar falando, pastora, né, para que as pessoas possam entender também sobre o seu testemunho, né? Eu queria que a senhora falasse um pouquinho do que foi a sua infância. Então, fica à vontade para contar o seu testemunho, aquilo que a senhora acha pertinente falar aqui, né, no podcast, fica à vontade. Tá, vou tentar resumir um pouquinho, né? Quando eu era criança, meus pais
largaram tudo para trás e a gente começou a morar de favor na casa das pessoas. Na verdade, eu nasci em São Paulo, então eu morei em várias cidades. Quando eu tinha 11 anos, eu tinha morado em 13 casas diferentes, né? Porque a gente foi mudando de casa em casa, morando de casa em favor na casa das pessoas. E a gente não tinha casa, então a gente morava de favor e a gente morando na casa das pessoas até as pessoas cansarem e expulsarem a gente daquelas casas. E quando você mora de favor na casa das pessoas, você fica sujeito a todo tipo de situação. Sim. Você tem que se adaptar às pessoas, não é as pessoas que têm que se adaptar a você. E não era só eu. Era meu pai, minha mãe, eu e meus irmãos. 5 pessoas morando de favor na casa das pessoas. Isso incomoda também as pessoas, né? Sim. E cada pessoa tem a sua cultura, cada pessoa tem a sua vivência, cada pessoa tem o seu estilo de vida, as pessoas cansam. Enfim, isso acabava que iam trazendo situações que traziam muito desconforto. Passei por vários tipos de abusos físicos, emocionais, porque você fica sujeito a várias coisas, né? Então, se as pessoas, às vezes você fica preocupado se a pessoa quer que você sorria, se a pessoa quer que você chore, se a pessoa, você não sabe se a pessoa, você não pode abrir a geladeira, você não pode sair a hora que você quer, você não pode ir aonde você quer, você não pode se comportar da forma que você quer. Então, eu fui programada para agradar as pessoas 100%. Então, eu tinha que agradar aquela família, né? Então, eu tinha que ficar o tempo todo, desde pequenininha, desde que eu me entendo por gente, que eu comecei a morar na casa dessas pessoas, tendo que pensar assim, será que essas pessoas, elas querem que eu sorria? Será que elas querem que eu chore? Será que elas querem que eu fale? Será que elas querem que eu cale? Como será que elas querem que eu me comporte agora? E aguentando também todo tipo de abusos também, e não podendo me expressar com medo daquelas pessoas me expulsarem. Então, eu também tinha um senso de responsabilidade muito grande com relação à minha família, né? Então, assim, por ser a filha mais velha, eu tinha muito medo que a minha família toda fosse expulsa por minha causa. Então, eu ficava muito assim, será que se eu fizer alguma coisa errada, todo mundo vai ser expulsa, meus irmãos vão para a rua, meus pais vão para a rua, e a culpada vai ser eu. Então, eu preciso ter um comportamento exemplar. Então, eu ficava o tempo todo assim, né? Tentando agradar aquelas pessoas. Se sentindo pressionada e tentando entender o que aquelas pessoas queriam de mim, o que elas precisavam de mim, o que elas queriam de mim. E de forma alguma, dizendo não. Sempre dizendo sim. Então, por exemplo, se me agrediam, eu falava, não, tá tudo bem, não doeu, tá tudo certo. Meu Deus. Se uma família, por exemplo, o filho de alguma família me jogou um brinquedo no meu rosto, aí a mãe olhava para mim, para ver a minha reação. Eu não chorava, eu sorria. Eu sorria e falava, tá tudo bem, não doeu. Segurava as lágrimas. Então, eu fui treinada, assim, a me conter, a não me expressar, a não demonstrar tristeza, a não expressar exatamente o que eu estava sentindo, a sempre querer agradar, sabe? Então, assim, e sofrendo todo esse tipo de abusos emocionais e físicos e psicológicos também, né? Porque físicos, porque as pessoas me agrediam de várias formas, e eu não podia demonstrar, nem falar e nem contar para os meus pais também, porque eu não queria gerar confusão. Sim. Não podia reclamar com os pais da casa, porque eles nos expulsariam. E esse psicológico de o tempo todo pensando o que eles querem que eu fale, o que eu posso... Será que eles querem que eu acorde? Será que não? Será que ri? Tal. Se você vai no banheiro, será que está demorando? Será que não está? Sabe quando você vai dormir na casa da pessoa e... será que já é para acordar? Será que eu demoro mais um pouco na cama? Será que já está na hora de dormir? E imagina você com 2 anos de idade, vai crescendo, vivendo isso 24 horas nesse pensamento, nessa pressão, o tempo todo. O que eu posso fazer para agradar? O que eu posso fazer para agradar? E aguentando aquelas as situações, as pressões, as agressões, e também essa questão de você se sentir sempre inferior, né? Porque acaba que você está incomodando. Chega um momento que você realmente está incomodando na casa e você se sente meio que aquele... Sabe quando você pega um animal de estimação e depois você se arrepende e fala assim, agora eu não posso jogar na rua, o que eu faço com esse animal? Né? E aí começa meio que vai deixando de lado. Então, assim, você vai se sentindo ali um estorvo, você sabe que você está incomodando, a pessoa não te quer mais ali, não tem como ela se livrar de você, você não sabe o que você faz. Sim. E você fica aceitando migalha e você... Nossa, uma situação... terrível. Como que era na sua cabeça, pastor, assim, porque você era criança, então, assim, foi um início de vida, assim, bem desafiador, né, para você e tudo, e a senhora consegue trazer em palavras o que passava, assim, na mente, na cabeça da senhora, assim, quando passava por essas situações, além, é claro, do medo, daquela questão de sentir que está incomodando o tempo todo, como que era isso? Eu não tinha muito essa reflexão de
de entender, não, mesmo, era só um instinto de sobrevivência mesmo. Entendo. Era mais essa questão de eu preciso sobreviver a essa situação. Reagir a situações. Reagir é assim, né? O instinto de sobrevivência tô no mundo, como se estivesse na guerra, né? Tô no mundo, eu preciso sobreviver a essa vida. Sim. Eu tô aqui, eu preciso sobreviver, a minha família depende de mim, a gente não pode ir pra rua, eu preciso sobreviver, o que eu preciso fazer para sobreviver é isso. Não tenho assim muito tempo para assim sentimentalizar ou pensar, tô sofrendo. Não tinha tempo para pensar se eu estava sofrendo, o que era sofrimento ainda nessa época. Não tinha essa percepção de sofrimento, de nada, não. Era questão de sobrevivência, sabe? Certo. Assim. Pastora, de acordo, né, com todas essas experiências de vida que a senhora vivenciou, de situações traumáticas, logo na infância, adolescência, ali, você acredita que essas experiências mudaram ou moldaram a sua relação com Deus? Com certeza. Hoje enxerga dessa forma? Sim. Como que é isso? Primeiro que, assim, como o meu esposo estava até falando, e eu acho que Romanos aqui fala muito claramente, eu acho que, assim, Romanos 5, né? Falando aqui, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Então, eu acho que, assim, quando a gente passa por muitas situações na vida, tudo tem um propósito na vida, primeira coisa, né? A gente não tem que a gente, às vezes, se questiona. Eu já me questionei muito, né? A gente vai viver na vida, a gente passa por vários processos, e passei pelo processo de questionamento de Deus, quando a gente converte. Ai, Deus, por que de tudo isso? Então, passei por esse processo, sim, mas hoje, né, vendo o amplo, vendo o todo, vendo o macro, né, eu vejo que Deus tinha um propósito em todas essas coisas, e eu me identifico muito com o Jó também. Sim. E eu vejo que realmente me trouxe uma maturidade cristã muito maior do que muitas pessoas têm. Esses momentos de tribulação, sabe? Depois o processo antes me trouxe uma dependência de Deus muito grande, antes da minha conversão. Tudo que eu passei me trouxe uma pessoa com uma personalidade, eu acho que, assim, um caráter melhor, né, do que outras pessoas que às vezes têm um outro modo de vida, né, porque eu passei por experiências que me moldaram a me sujeitar, né, a saber a hora de passar por humilhações mesmo, e que a gente passa por humilhações, e a vida é assim mesmo, que a gente passa por sofrimento e a vida é assim mesmo, que tem pessoas que têm mais dinheiro e a gente não, e a vida é assim mesmo. Então, assim, isso me moldou e me fez ser uma pessoa que não vou ficar preocupada ou estressada ou culpar Deus por coisas assim, sabe? Ou tratar o próximo com indiferença, essas coisas assim, no caráter que eu falo como geral. E com o meu relacionamento com Deus, eu vejo que me trouxe uma proximidade muito grande com Deus, porque eu precisei muito de ter uma dependência com Deus para conseguir sobreviver depois também. Sim. Sabe? Depois da minha conversão, quando eu converti, o que eu mais queria era o amor de Deus, era ser amada. Tudo que eu queria era ser amada, porque eu vivi a vida toda buscando esse amor, né? Querendo agradar todo mundo na casa das pessoas, e todo mundo que eu conhecia a vida toda, eu quis amar todo mundo e vi que não consegui, né? Depois que eu consegui ter a minha casa e meus pais, enfim, continuei esse processo de querer buscar agradar as pessoas, o tempo todo de aceitação, que foi reflexo do trauma e foi continuando a vida toda, né? Então eu fui continuando esse processo. Então, tudo que eu queria era ser amada. Quando eu me converti e eu descobri o amor de Deus, eu falei, pronto, descobri tudo. É isso, né? É o que eu preciso, o amor de Deus. Tudo fez sentido, né, pastora? Tudo fez sentido, Deus me ama e é isso, Deus me ama, graças a Deus, porque eu achava que nem Deus me amava, né? Então, quando eu descobri que Deus me amava, tudo mudou, né? Foi aquela mudança toda. E aí, só que aí às vezes você acha que tudo apaga. Você é uma nova criatura. Sim. Claro. Mas você
tem um processo, né? Sim. A sua vida é um processo. Você vai ter uma caminhada cristã. Você não converte no outro dia, você já é o crente espiritual, o crente perfeito, o Paulo, já é um Paulo da vida. A vida com Cristo é uma vida de reparação, né, pastor? Sabe? E aí eu achava que ia ser assim, né? E aí no meu primeiro ano de conversão, então eu estava muito, né, busquei muita, li a Bíblia 24 horas e tudo, tal. Então foi muita busca por Deus, muita comunhão tal. Mas quando eu comecei a perceber que os traumas começaram a vir, que eu não mesmo eu convertida, eu ainda não era como todas não eram tão como os outros da minha idade, que eu converti com 17, então adolescente, que eu era muito tímida com relação aos outros. Eles eram crentes, eu era crente, mas eu não era igual, entende? Eu achei que assim, eu ia converter, eu ia ser igual a eles. Sim. E eu comecei a perceber que eu não era. Comparações. Aí eu percebi, peraí, então, aí eu comecei a perceber que aí que eu comecei a ver que tinha traumas, que tinha coisas que precisavam ser tratadas, porque eu comecei a reparar. Porque eu achei que era só questão da conversão. Entendo. E aí quando eu converti, eu falei, peraí, mas aí eu sou crente igual ele, eu leio a Bíblia igual ele, eu oro igual ele, mas por que eu sou tão tímida, tão introspectiva, tão antissocial? Ele fala, ele evangeliza, ele prega. Por que eu sou assim, ele é assim? E aí eu fui vendo que tinha questões de traumas que não foram tratados, que eu precisava tratar, e essa minha busca por essa busca por Deus, para que eu pudesse ser plena em Deus, que foi eu e Deus só, durante muitos anos foi só eu e Deus, muito, me trouxe um relacionamento com Deus tão grande, uma proximidade com Deus tão grande, uma intimidade com Deus tão grande, que é assim, Deus para mim é tão real, é tão próximo, é tão surreal que assim o meu relacionamento com Deus, a forma como Ele tratou comigo. Você encontrou um conforto, né? O conforto, e como foi o lidar com ele, sabe? Como você tem um melhor amigo e você conversa com ele você convive com ele durante o ano foi só eu e Deus. Sim. Um tratamento só nós dois, e relacional, assim, muito próximo, muito íntimo, assim, que foi... trouxe uma intimidade com Deus que às vezes outras pessoas talvez não tenham, por não ter tido por ter passado por toda essa experiência, ou ter esses pensamentos dessa necessidade, enfim, não sei, sabe? Pastora, eu vi aqui, né, do seu testemunho, porque foi coisas que foram acontecendo, sequências que foram acontecendo, que foram trazendo vários, até questão de gatilhos, né, de situações que aconteceram na vida da senhora, e até chegar, né, em culminar também no livro que é o Deus do Recomeço. Por isso, pessoal, vocês estão começando a entender o porquê, o título do livro, porque de fato Deus fez um reboliço, né? A palavra que na sua vida, né, pastora? E outra experiência que a senhora passou foi a questão da criminalidade, né? Como que foi isso, pastora? Tão cedo, tão jovem, entrar nesse mundo. Como que foi essa situação? A Bíblia fala que um abismo chama outro abismo, né? Sim. Então a minha vida foi isso, foi um abismo chamando outro abismo, e foi uma sequência de acontecimentos trágicos, e eu também já estava num processo de autodestruição, então Satanás também já queria me destruir, então estava tudo num processo combinando para uma autodestruição. Sentia presa naquilo, um autoextermínio. Eu queria morrer mesmo. Eu já queria... Estava num processo de autodestruição mesmo, né? Satanás já tinha o propósito também de me destruir, então estava tudo combinando. A Bíblia também já fala que o abismo chama outro abismo, então foi uma sequência de fatores. E então, assim, eu tinha essa necessidade de agradar a todo mundo, essa vontade de agradar a todo mundo, e não conseguia, né? Não cheguei no ponto que eu vi que não tinha nada que eu fizesse para agradar a todo mundo. Chegou no ponto que o casamento dos meus pais, que era tudo que a gente ainda tinha, porque a gente não tinha casa, a gente não tinha nada, o que a gente tinha era a nossa família, e isso que mantinha a gente ainda com esperança de vida, de viver o amanhã. Os meus pais divorciaram. Quando os meus pais divorciaram, a minha mãe virou alcoólatra. Com o alcoolismo da minha mãe, o divórcio dos meus pais, ou seja, a família desestruturou, veio uma depressão profunda com 10 anos de idade. Com essa depressão, aí
essa sequência de acontecimentos, né? Uhum. Então, veio o divórcio. Tudo que eu tinha era uma família, porque a gente não tinha nada. Então, tudo que a gente tinha era nós 5. Veio o divórcio. Minha mãe virou alcoólatra. Aí, ela começou a sentir ciúmes de mim com meu pai. Começou a me rejeitar, me tratar mal. Uhum. E aí, tudo que eu queria era agradar. Então, mais ainda eu me sentia inferior. Quanto mais ela me rejeitava, mais eu me sentia inferior. Uhum. Mais eu não queria viver, mais eu me sentia infeliz. Mais eu achava que, para que eu estou fazendo aqui no mundo? Eu vim aqui para... Né, não faz sentido a minha vida. Uhum. Então, eu entrei no processo de autodestruição. E aí, comecei com depressão profunda também. E aí, tentei suicídio. Com 12 anos, tentei suicídio. Não consegui me matar. Uhum. Quando eu não consegui me suicidar, eu não queria viver. Não tinha sentido, não tinha motivação familiar, não tinha expectativa de vida, não achei que chegaria nem aos 18 anos de idade, não tinha plano, não tinha... Eu achei que eu queria morrer e eu achei que ia conseguir me matar e depois que eu não morri, eu falei, e agora, o que eu vou fazer da minha vida? Não tem um plano B. Você não tinha um plano B. O plano B era morrer, né? E aí eu falei, e agora? E eu não consigo agradar ninguém e não consigo ser feliz e não minha família eu só atrapalho minha família. Se eu estou aqui, eles são infelizes, então eu preciso não existir para eles serem felizes. E tentei pensar o que eu posso fazer, né, diante dessa situação. O que eu vou fazer? Eu falei assim, o jeito eu vou entrar para a vida do crime, porque lá na vida do crime alguém vai me matar, ou eu vou matar alguém, eu vou acabar presa, ou alguém, mas eu sendo mulher, alguém vai me matar. Alguma coisa vai acontecer e se eu não estou conseguindo me autodestruir e aí as coisas não estão conseguindo, nesse processo, nessa vida do crime, não tem erro. Alguma coisa vai dar errado e eu vou conseguir me destruir de alguma forma. Esse se tornou o seu objetivo. Meu plano, que era um plano de autodestruição consciente. Então, eu entrei, não foi assim, fui indo por amizades. Não, eu falei, não, eu tenho um objetivo, que é de autodestruição. Para eu conseguir esse objetivo, vai ser assim. E eu falei, e vou seguir esse plano. E aí eu fui. E falei assim, como que eu vou seguir esse plano? Preciso conhecer pessoas perigosas da cidade. Sim. E fui fazendo, fui tentando conhecer. Falei, tu é arquitetado mesmo? Tudo arquitetado. Porque eu fui uma pessoa, eu era tipo Cebolinha. Tudo eu fazia planos. Tudo arquitetado. Falei assim, como é que eu vou, então, para eu entrar para a vida do crime, sendo uma menina, né, 14 anos. Porque naquela época não tinha meninas no crime. Sim. Né? Então, tudo tinha que ser muito bem pensado. Você nunca tinha ouvido falar de nenhuma mulher. Ainda pensei na época. Eu falei assim, eu vou ser a primeira mulher chefe de uma gangue, chefe de uma quadrilha. Eu quero ser a primeira mulher, liderar os homens, não sei o quê. Tinham os planos mesmo. E aí eu falei, olha, eu vou começar a pesquisar pela cidade, né? Quem são as pessoas mais perigosas por aqui, das quadras. E aí conheci uma pessoa... Aí eu falava, aquele pessoal ali, parece que eles são os mais perigosos daqui. Aí eu ia lá, procurava saber, mas como é que é? Eles têm passagem? Que tipo de passagem que é? Eles brigam, na mão, é na arma, é passagem mesmo, como é que é? Não, esses aqui, eles são mais ou menos, tal. Aí falava, não. Aí fazia amizade, falava, não, mas esse aqui tá pouco para mim. Aí ia para outro grupo. Ficava um amigo deles, mas ia para outro grupo, para outra quadra. Aí na outra quadra, conhecia outras pessoas, aí falava assim, esses aqui, qual que é a passagem? Procurava ficha policial, queria saber quais era a ficha das pessoas. Se tinha homicídio, tentativa de homicídio, furto, as qualificações, tudo. Ou se era pessoa que ia para balada para ficar brigando de porrada, essas coisas. Falei, não, isso não é para mim tá pouco. Não é perigoso o suficiente para mim. Isso aí para mim não vai me levar onde que eu quero morrer, né? E fui galgando, assim, e assim fui conhecendo muita gente. Acabou que eu fui conhecendo muita gente, né? Porque acabou que eu fui fazendo amizade, porque as pessoas que eu fui conhecendo, eu não fui desfazendo esses grupinhos e tal. Sim. E então, acabou que no final, quando eu cheguei nas pessoas mais perigosas, eu já estava famosa na cidade, porque eu já conhecia todo mundo. Né? Eu já conhecia todo mundo. Mas aí eu cheguei nas pessoas que falaram para mim, olha, essas pessoas aqui, dessa quadra aqui, são as pessoas mais perigosas daqui dessa cidade. Esses aqui têm várias passagens por homicídio e tal. Eu falei, então, aqui é o meu lugar. E aí eu falei, então, essas pessoas que eu vou fazer amizade. E aí comecei a andar com eles, aí eles me emprestavam arma, aí a gente saía, a gente fazia planos de fazer assalto, aí eles me davam drogas para revender, porque eu queria sair para ir para algum lugar. Aí não tinha dinheiro, aí eu vendia drogas para conseguir o dinheiro, então traficava. E fui
galgando assim, até um belo dia que eu tava já começando a gostar, aí eu já não tava querendo, assim, tanto morrer mais não, sabe? Já tava começando a gostar da aventura, porque, assim, eu tava tão acostumada com aquela vida tão triste a vida toda, tão depressiva, só querendo morrer. E aí aqueles momentos ali que eu estava vivendo me trouxe muita adrenalina na vida, me trouxe amizades. Eu sempre não fui muito sociável, então assim, eles eram muito... Você sabe como é que as pessoas do mundo são, né? Eles te acolhem, principalmente essas pessoas assim, às vezes do crime, eles te acolhem como uma família. E eu sendo a única mulher, eles me defendiam, eles me protegiam, eu era a xodó deles. A xodózinha. E assim, e como eu era muito cabeça, e eles eram assim, eu usava droga, bebia, eu falava assim, não, eu não vou usar droga, eu não vou beber, porque eu tenho que prestar atenção em tudo, porque eu tenho que cuidar de todo mundo, porque eu não vou deixar ninguém aqui morrer, porque eu sou eu queria cuidar de todo mundo, proteger todo mundo, então eu era a cabeça, tanto que quando a gente saía, eles falavam assim, você fica de olho em todo mundo, você fica com a arma e você fica de olho e qualquer coisa você avisa e tudo. Então, eu era a cabeça, assim, sabe? Então, eu queria proteger todo mundo e eu ficava no comando e eles me protegiam e eu era a única mulher, assim, e eu tava amando, assim, sabe? Eu tava me sentindo acolhida. Você encontrou o seu lugar naquele momento. Encontrei meu lugar e falei assim, gente, finalmente eu tô me sentindo amada, tenho amigos, tô me sentindo feliz e tô vivendo a vida que eu queria e... Obviamente, meus pais ficaram muito bravos, muito revoltados, porque a notícia espalhou pela cidade. E aí eles ficaram assim, você vai matar, tá matando a família, a gente vai acabar morrendo por sua causa. Mas aí chegou no ponto que eu falei assim, olha, pensei comigo, né? Falei assim, eu tentei de tudo para agradar todo mundo a vida toda. Tentei tanto agradar eles, tentei tanto ser a filha perfeita. As raízes, né? Tentei tanto fazer tudo perfeito e não consegui. Agora que eu tô finalmente sorrindo, porque eu nunca sorria, eu era... muito infeliz, né? Eu era muito depressiva mesmo. E aí agora eu não posso mais largar essa vida por eles, né? Sim, foi como se fosse um escape. Foi um escape naquele momento, né? Foi planejado, mas depois foi um escape que eu gostei e não queria mais sair mais não, sabe? Eu estava gostando. Pastora, diante de toda essa situação, né, essa experiência de vida que a senhora passou, porque de fato teve raízes que levaram a senhora a chegar nesse nível, nesse ponto, né, uma criança que com certeza passava muitas coisas na sua mente, o medo, o receio de ter a obrigação de ter que agradar todo mundo, acabou culminando nesse desejo de tirar a própria vida e foi indo, né? Como a senhora bem falou, é um precipício puxando outro, né? Diante de toda essa experiência, pastora Carol, hoje, qual o conselho, né, que a senhora pode dar para esse jovem que está envolvido nessa situação de crimes, essas mães que enfrentam essa situação, né, sofrem com tantos jovens que estão envolvidos na criminalidade? A senhora pode dar esse conselho? Como que a senhora conseguiu, de certa forma, até se libertar disso? A gente vai chegar mais a fundo nessa parte na qual a senhora encontra com Jesus, se liberta da criminalidade, mas qual o conselho que a senhora pode passar para esses jovens hoje? Bom, primeiro o que eu acho que leva hoje em dia as pessoas é a falta de estrutura familiar mesmo. Né? Eu acho que quando você tem uma estrutura familiar, independente se você tem condições financeiras ou não, porque hoje em dia eles pregam muito a questão do porque a pessoa é muito pobre, aí ela quer ter o que o outro não tem e vai para o crime. Eu acho que não é nem tanto isso. Eu acho que às vezes a pessoa não tem, mas ela tem uma estrutura familiar. Por exemplo, se ela tem Deus na casa, se é uma família cristã, ela tem uma mãe ali que ora, ela vai pensar, ela vai falar, não, poxa, tem minha mãe que ora, eu tenho meus princípios, eu não vou para essa vida. Por respeito a Deus. Se ela tem, talvez, não é uma família cristã, mas tem uma estrutura familiar, ela vai pensar, poxa, eu tenho respeito aos meus pais, eu tenho princípios, eu tenho amor dentro de casa, eu não vou fazer certas coisas porque eu não vou decepcionar meus pais, eu vou ganhar a vida de forma moral, eu vou fazer as coisas certas, né? Agora, se a pessoa não tem uma estrutura familiar, eu acho que o que tem levado os jovens mesmo é a desestrutura familiar. E o que a gente tem visto na sociedade cada vez é isso, mais, né? Porque tem virado uma bola de neve. É verdade. Então,
tem um casamento aqui destruído, que geram filhos destruídos, que vão gerar outros filhos destruídos, que vão gerar outros filhos destruídos, que vão gerar outros filhos destruídos, e tá virando, a sociedade está virando isso, né? O Satanás, o objetivo é acabar com essa família por causa disso. Sim. A família, a base da sociedade tem sido destruída, então eu acho que, assim, o que leva principalmente à base é os jovens. Então eu acho que, assim, para os pais, primeiro, para prevenir, dar uma base estrutural para a família, né? Emocional também. Muitas vezes os pais querem dar uma base financeira ou estrutural e tudo, mas não pensa no psicológico, emocional, sabe? Eu acho que você tem que estar sempre demonstrando amor pelo seu filho, você tem que... ter tempo de qualidade. Ter tempo de qualidade, sabe? Você demonstrar que ele é importante, que ele é precioso, sabe? Falar palavras realmente de afirmação para o seu filho. Eu acho que a criança, quando ela não se sente amada, quando ela se sente... a tendência dela a fazer coisa errada é muito grande. Se ela se sente rejeitada, se ela fala assim, meu pai não me ama, meu pai não gosta de mim, o pai fala palavras depreciativas, você é burro, você é feio, você não presta, você é isso, você é aquilo. A tendência dessa criança se revoltar e querer fazer coisa errada é muito grande, né? Então, assim, os pais têm que evitar falar essas coisas para os filhos e demonstrar e tentar. Hoje em dia o mundo está tão corrido, então se esforçar também um pouquinho mais, né? Mesmo sabendo que tem que fazer, como o mundo está corrido, se esforçar, né? Tentar separar um tempo, ou chegar em casa e falar, filho, olha, você é amado, você é querido, você foi desejado, você é uma criança especial, você é um presente de Deus para mim, né? Enfim, né? Trazendo autoestima para a criança, mostrando para a criança o valor e tal, para evitar que elas virem um adolescente assim. Se o adolescente já está assim, aí é complicado, porque adolescente é aquela fase, né? É o dono da razão. É o dono da razão. E assim... Descoberta. E eu tô com um filho adolescente, então assim, a gente tem um controle muito grande sobre o filho até uns 13 anos. Sim. Que a gente tem que aproveitar para moldar ali o máximo forjar o caráter, e colocar os princípios cristãos, o máximo que você puder, e colocar isso também, essa questão da identificação de quem ele é, a personalidade, que ele é amado e tudo mais. Depois dos 13, se você não fez isso e ele já está rebelde e já está assim, então agora você tem que você já está tendo que correr agora contra o prejuízo, né? Aí talvez procurar já uma ajuda, né? Ou da igreja ou psicológica, se o seu filho está indo por esse caminho. Né, por um caminho de criminalidade ou de rebeldia ou de rebelião. Eu acho que já está na adolescente, eu acho que talvez já seja a hora de procurar uma ajuda. Sim. Porque talvez para os pais já fique mais difícil, né? E para os jovens que estão indo por esse caminho, eu queria que eles soubessem assim, que Deus ama eles, né? Que independente da infância que eles tiveram, independente do que eles viveram, independente se os pais não foram bons pais, se eles tiverem pais alcoólatras, se eles tiveram pais que abusaram deles, se eles foram abusados por vizinhos, por outras pessoas, se eles passaram por piores momentos na infância, sabe? Se passaram dificuldades, se passaram fome, seja o que for, tragédias, né? Seja o que for que levou a pessoa a estar rebelde, a estar sofrendo, a estar passando por alguma situação de desespero, de angústia, que leve ela tanto para o extremo da rebeldia ou para o extremo da desistência da vida, né, da depressão, que ela saiba que Deus ama ela de fato, que existe Deus. Porque às vezes as pessoas, principalmente a gente quando é mais adolescente, talvez as pessoas não consigam explicar tanto para a gente quando a gente é... Eu acho que quando a gente não conhece Deus mesmo, a gente imagina um Deus tão distante, né? A gente fala assim, Deus, o Criador do universo. Né? Deus criou os céus, a terra, Deus criou as estrelas, Deus criou a lua, Deus criou... Mas ele está lá no céu, olhando para a gente aqui, vivendo a vida. É assim que eu pensava, e eu acho que as pessoas que não são cristãos, a maioria pensa. Que Deus um Deus distante, né? Um Deus distante, o Criador, ok. Ele pode até acreditar que ele existe, que ele é o Criador, que ele tem tanto poder para criar as coisas, ok. Mas que ele está lá, vendo a gente viver a vida. Não é relacional, pessoal. Sim. Mas que as pessoas saibam que Deus, o mesmo Deus que é esse Deus criador, ele é um Deus tão pai, tão presente, que o abraço dele é quase palpável, né? Que o amor dele é quase assim, é perceptível, você sente o amor. Então você é amado de Deus.
Sim. Deus te ama, Deus te fez, Deus te escolheu, Deus te conhece, Deus sabe o seu nome, Deus conhece a sua voz. Sim. E Deus te espera, Deus te aguarda, Deus quer te dar um abraço, Deus te ama, Deus quer cuidar de você, sabe? Você não está Sim. sozinho. Então, assim, não fica desse jeito, porque você tem um Deus que te ama. É um quer Deus muito tão cuidar. próximo, que habita em nós, né? Que habita em nós, sabe? Verdade. E se você deixar, você vai sentir esse amor. Sim. Você vai sentir esse abraço. Você pode achar que não, né? Porque Deus, como Deus pode me abraçar? Mas é possível sentir esse abraço, assim, sabe? Uhum. E isso vai mudar a sua vida, se você deixar se conhecer Deus, deixar Deus ser seu pai, não só esse Deus distante, mas você se permitir Deus te conhecer, você se permitir conhecer Deus, né? Sim. Viver um relacionamento com Deus. Sim. Essas alturas da vida da senhora na criminalidade, a senhora até falou que o objetivo já nem era mais tirar a vida, né? Porque estava gostando de toda aquela situação e tudo. O que passava na sua mente já nessa fase? Primeiro eu fiz a pergunta quando criança, né? Porque justamente, como a senhora bem falou, a questão das fases, uma coisa puxando a outra. Então, na nossa experiências de vida, nós estamos o tempo todo mudando, aprendendo e mudando, né? A forma com que nós recebemos uma mensagem, a mensagem vai falando e nós vamos sendo transformados, né? O apóstolo Paulo até fala que nós estamos sendo moldados, sendo transformados de glória em glória. Como que foi isso para você, pastora? Até como foi o start, assim, na sua mente, de que aquele caminho que a senhora estava andando também levaria à morte? Como que foi isso? Eu queria muito morrer antes, né? Então, aí depois, quando eu comecei a gostar, eu tava assim, eu não achei que eu ia viver muito tempo. Eu não tava assim, mais assim, eu quero que me mate agora. Sim. Mas eu sabia que eu tava em perigo constante. Sim. Eu tava o tempo todo participando de tiroteio, eu tava andando armada, eu sabia que tinha gente querendo me matar, eu sabia que tinha guerra de gangues, eu tava o tempo todo entre guerras de facções, Sim. de gangues. E na mira o tempo todo, né? Até por ser a xodó ali do grupo, né? Na mira o tempo todo. E primeiro em você. O tempo todo. Tanto Sim. que quando depois que eu fui até embora, foi porque um da minha gangue matou uma pessoa e falaram pro meu pai que a primeira a ser morta como vingança seria eu. Sim. E aí eu tive que vir fugida para Belo Horizonte. Então eu sabia que a algum momento isso aconteceria. E eu não tinha medo nenhum. Né? Mas assim, eu não estava querendo que fosse, eu quero morrer hoje porque eu estou gostando dessa vida. Mas eu estava assim, enquanto durar esse momento aqui, Sim. eu estou vivendo o que eu quero, da forma que eu quero. E eu estava se sentindo livre, né? Livre. No seu entendimento. Eu não achei que eu ia viver muito mesmo, então isso aqui já estou no lucro. Entende? Porque eu já tinha tentado me matar, não tinha conseguido, ou seja, eu já estou 2 anos aqui no lucro de vida. Então esses 2 anos aqui para mim já era indiferente. Tipo, então, sim. se eu viver 1 ano a mais aqui ou morrer hoje, pra mim tanto faz. Eu só não tô assim, eu não tô buscando que me matem hoje. Mas se me matem, eu vou, se tiver que entrar num tiroteio aqui e eu morrer, não tanto faz. Então eu tava assim, eu também não pensava em consequências. Eu tava assim, se tiver que matar ou morrer, também pra mim tanto faz. Sabe? Eu tava, quando você entra pra essa vida também, o perigoso é isso. Quando você não tem nada a perder. Sim. Porque eu não tinha nada a perder. Então, assim, eu estava disposta a matar e morrer, porque eu não tinha nada a perder. Sim. Se eu for presa, tanto faz. Se eu me matarem, tanto faz. Sim. Então, assim, eu não tinha consequência, porque às vezes você fala assim, se eu for presa? Pra mim, tanto faz. Aí você pensa, aí se me matarem? Pra mim, eu não tinha, tanto faz. Se me matar pra mim, tá lucro também. Deus, então, sim. assim, eu não tinha, então eu tava uma bomba relógio, porque assim, eu não tinha limite nenhum, porque pra mim, se matar ou morrer, pra mim, tanto faz. Então, eu tava assim, eu quero ir fazer, vou fazer. Então, vamos assaltar um posto de gasolina, pegar o dinheiro e fazer alguma coisa? Vamos. Se quer acontecer lá, aconteceu. Tiver que alguém morrer, morreu. E eu tinha escolhido, olha pra você ver como é que as coisas são loucas. Sim. Que antes de chegar nesse momento, a vida toda eu tentei agradar todo mundo, e eu queria muito ser boa para agradar as pessoas. Então eu estava o tempo todo querendo ser agradável, então tentando ser boa. Então o que eu posso fazer para agradar essa pessoa? Sorrir, ser gentil, ser legal, tentando ser sempre a melhor filha, a melhor irmã, sempre a melhor aluna, a melhor amiga, sempre tirei nota boa na escola.
o melhor ser humano, sempre tentando agradar todo mundo, sendo a pessoa mais amável, sempre a pessoa mais amorosa do mundo. Uhum. Aí, quando eu falei assim, gente, mas eu tentei isso a vida toda, ninguém me ama, porque eu achei que na minha família, eu falei, minha família não me ama, ninguém me ama, ninguém nunca me amou, nada deu certo, então eu vou me... Para que eu vou ser uma pessoa boa se não deu certo? Então, quando eu planejei para a vida do crime, eu falei assim, eu preciso me tornar uma pessoa má. E aí eu quis me tornar uma pessoa má. E aí eu falei, como ser uma pessoa má? Para você seria uma solução, né? Mas aí pra você ver como é que é tão ilógico, que eu também planejei como que agora, eu sendo uma pessoa boa, eu vou ser uma pessoa má. Sim. Porque quando a gente converte, a gente fala assim, agora eu preciso ser uma pessoa boa, porque eu tenho Cristo, como é que vai ser esse processo? Vamos caminhar. Eu estava fazendo o processo inverso. Meu Deus. Eu estava tipo assim, agora como é que eu vou ser para ser uma pessoa má? Eu tenho que pensar, como é que uma pessoa má age? Olha como é que era o meu raciocínio. Meu Deus, sim. Era muito louco, né? Eu falava assim, gente, como é que uma pessoa má age? Então, eu vou ser bandida e tenho que ser má. Então, eu tenho que odiar as pessoas. Eu não posso amar. Então, primeira coisa, eu tenho que começar a odiar as pessoas. Para odiar as pessoas, o que eu tenho que fazer? Então, eu tenho que começar a olhar os defeitos das pessoas. Eu não posso olhar as qualidades. Antes, eu olhava as qualidades. Então, eu tenho que começar a olhar os... E olha, você vê, 14 anos, né? Meu Deus, sim. 14 anos eu pensando nessas coisas. Então, eu tenho que começar a olhar os defeitos das pessoas. Se eu começar a focar nos defeitos, eu vou começar a ter raiva das pessoas e vai ser mais fácil odiar as pessoas. Porque se eu olhar as qualidades, vai ser difícil. Então, eu vou focar nos defeitos das pessoas. Segunda coisa... eu não posso ter um comportamento adequado da sociedade como eu tenho. Então, por exemplo, eu sou boa aluna na escola. Como que eu vou ser uma boa aluna na escola sendo uma criminosa? Não condiz com a minha reputação. Se eu quero ser uma bandida, eu não posso ser uma boa aluna. Então, abandonei a escola. Eu falei, todos os meus amigos não frequentam a escola. Aí eu quero ser a chefe da gangue, sou lá uma boa aluna. Não posso. Meu Deus. Tenho que parar de ir para a escola. Então, foi tudo muito estrategicamente pensado. Para ser do mal, para o plano estar certo, para tudo ir caminhando para o mal, assim, E vícios, pastora? A senhora teve vícios, assim, no mundo do crime? Na verdade, o vício começou desde cedo na minha vida, né? Foi? Porque quando eu comecei a morar de favor na casa das pessoas... O tipo de abuso que eu até estava falando com você, esse tipo de situação também, porque as pessoas começaram a me oferecer bebidas na casa das pessoas, quem bebia, né? Sim. Então eu comecei a beber muito cedo, para você ter noção, eu comecei a beber bebida alcoólica com 3 anos de idade. Meu Deus. Né? Numa das casas que eu morei, as pessoas colocavam bebida, uma das pessoas colocava bebida, cerveja para beber comigo, quando os meus pais saíam, e a gente ficava bebendo cerveja, como 2 adultas conversando na mesa. E só que ela não deixava eu chegar a ficar embriagada. Mas eu comecei a beber com 3 anos. E aí a gente bebia quando ela via que dava hora, ou antes de eu ficar bêbada, alguma coisa assim, parava e meus pais não desconfiavam. Mas até um dia que eles desconfiaram e deu confusão. E depois, com 5 anos de idade, numa outra casa, uma outra pessoa, numa outra casa, me encheu de vinho. Eu fiquei completamente bêbada aos 5 anos de idade. Deus do céu. Pegou um garrafão de vinho daqueles grandão de 5 litros. Sim. Falou, senta aqui. E eu não podia falar, não. Entende a situação? Sim. Porque eu vou falar assim... Você queria agradar. Meu Deus. Aí a pessoa falou assim... meus pais tinham saído. Falou, senta aqui. Vamos tomar um negócio aqui. Nunca tinha visto vinho. Sim. Você queria 5 anos de idade. Aí pegou o garrafão de vinho. Senta aqui, vamos tomar isso aqui. Fui tomando vinho. Quando eu levantei, eu estava completamente bêbada. Não sabia o que estava acontecendo, nunca tinha ficado bêbada na minha vida, completamente bêbada, 5 anos de idade. Cheguei no quarto, meu pai chegou, me viu, ainda me deu uma surra. E eu fiquei sem entender, porque eu falei assim, eu estou na casa das pessoas, que eles me confiaram, porque eles me deixaram nessa casa. Eu tentei agradar a pessoa, porque se eu falar não, eles podem mandar a gente embora. Eu fiz tudo para agradar. Ela me deu uma bebida, eu bebi e estou aqui levando uma surra, não sem saber por quê. Sendo castigada. Sem entender por quê. E aí, então, a bebida alcoólica fez parte da minha vida desde sempre, né? E depois continuei bebendo, né? E quando eu estava com 12 anos, que foi nessa época que a depressão estava muito forte, que foi quando eu tentei o suicídio, um pouco antes da tentativa de suicídio, que foi com 12 anos, no mesmo ano, né? Poucos meses antes, eu bebi muito, quase tive um coma alcoólico mesmo, né? Bebi, assim, muito mesmo. Passei aquele mal, assim, foi aquela cena de terror mesmo que
degradante que você fala, meu Deus, como que o ser humano pode chegar num estado nesse nesse nível. Uhum. E poderia também ter morrido, né, com aquela idade, do tanto que eu bebi. E aí, quando eu vi que aquela bebida que eu bebi mesmo para tentar anestesiar a dor, né? Para tentar amenizar a dor, porque nada do que eu fazia dava certo para amenizar o sofrimento que eu tinha. Uhum. E quando eu vi que a bebida também não funcionava, que eu bebia, e naquele dia eu bebi tanto e não amenizou, nada sarou, nada amenizou. E aí foi que eu depois tentei o suicídio, porque não consegui, sabe? Mas aí depois eu continuei bebendo até a conversão. Sim. Né? Pastora, eu vou te fazer uma pergunta aqui, justamente sobre essa questão, né? Porque tudo essas questões de vida, da experiência que a senhora teve, obviamente culminou em questão de depressão e Sim. tudo mais. Como que foi essa questão, né? Eu fiz até a pergunta aqui separada para poder falar, porque a gente está passando, principalmente pós-pandemia, um momento assim na qual as pessoas estão tendo muitas crises existenciais, depressão, ansiedade, burnout. Então assim, e as pessoas acabam às vezes tomando decisões, seja ela questões de vício, seja ela em questão de estar afastado mesmo, né, dos caminhos do Senhor, que a gente sabe que, como a senhora falou, um vício, né, puxa o outro, um precipício puxa o outro, e a pessoa até quer voltar, mas não consegue, não encontra força. Aí o que acontece? Eu separei essa pergunta para fazer à senhora. Sobre as tentativas de suicídio, enfim. Que apoio você acha que falta a essas pessoas que estão nessas situações, que enfrentam esses problemas de saúde mental dentro do contexto religioso? Qual o papel que nós, hoje como igreja, a senhora que passou por todas essas situações na vida, né, como que nós, igreja, possamos, né, nos comportar para poder ajudar e auxiliar essas pessoas? Uhum. Então, quando eu cheguei na igreja, para você ter noção, há muitos anos atrás, o preconceito era muito maior. Sim. Né? Nossa, o preconceito era muito grande. Tanto que quando eu cheguei na igreja, que eu me converti, e eu percebi que eu tinha essas, que eu falei para você, que chegou no ponto que eu fui percebendo que eu tinha diferenças entre os outros meninos da minha idade crente, que eu percebia que eu era mais tímida, que eu era mais depressiva e tal, e eu tinha todo o contexto familiar que ainda era problemático. Eu cheguei na igreja e falei assim, olha, se eu falar para alguém como eu sinto, como eu penso e como é a minha família, eles vão dizer que eu não converti. Sim. Eles vão dizer que eu não sou crente, porque eu vi as famílias da igreja, tava todo mundo lá. Papai, mamãe, filhinhos. Tudo bem, tudo harmonizado. Tudo harmonizado. Às vezes gerações, vovô, vovó, papai, mamãe, filhinho, filhinha, titio, titia. Tava todo mundo com suas famílias. Não tava ninguém sozinho igual eu. Sim. Que era a única convertida da minha casa. Aí eu ficava caladinha, eu falava assim, porque se eu abrir a minha boca, eu ia perguntar, cadê sua mãe? Não é convertida. Seu pai não é convertido. Seus irmãos, não. De onde você veio? Você não queria passar por esse constrangimento. De onde você veio? Dali. Mas você nasceu lá? Porque depois eu passei por esse processo, né? As pessoas sempre perguntando, mas você veio de Brasília? Mas você não nasceu em Brasília? Não, nasci em São Paulo. Mas você é de BH? Sim. Mas seu pai é militar? Não. Sabe, essas perguntas. E aí eu sabia que eu ia passar esse constrangimento, e eu tinha tanto medo, porque eu sabia que as pessoas tinham esse preconceito porque eu via as pessoas com outras pessoas, assim, esse tipo de comentário, se a pessoa, o outro familiar não era crente, não converteu de verdade. Sim. Ou se tinha algum problema na família, não era crente. Essa questão de pecado, problema de saúde é pecado. Aquela época, essas situações, né? Sim. Então eu cheguei na igreja, fiquei com medo. Não confiava em ninguém. Não confiava. Eu ficava assim, se eu falar como é que é a minha vida, ou o que eu penso, o que eu sofro, que eu sou triste, que eu sou depressivo, que eu tenho um trauma, que eu tenho alguma coisa, o povo vai falar que eu não converti, que eu não sou crente, vai me julgar, vai me isolar, vai e tal. Então eu ficava caladinha. O gatilho da infância. Ficava caladinha dentro da igreja. Fiquei um tempão só, sem falar nada com ninguém na igreja, isolado na igreja, com medo do preconceito. Sim. Né? E vi que durante muitos anos ainda teve muito tempo esse preconceito. E vejo que hoje ainda tem, mas tem diminuído. Né? Eu acredito que hoje em dia, com essa questão mesmo
da gente como igreja estudando, né? Da gente aprendendo mais sobre outras coisas, porque realmente... Deixando de demonizar, né, pastora? Doenças mentais, emocionais. Isso, nesse sentido de que também, porque a gente, pelo menos na minha época, quando eu converti, a gente como crente era muito fechadinho na caixinha. Sim. A gente, por exemplo, a gente não queria estudar, a gente não queria entender de outros assuntos, né? Entende? A gente não queria entender de política, a gente não queria entender de saúde, a gente não queria... por exemplo, eu não queria falar assim, crente na academia... Não, crente psicólogo. Crente psicólogo, crente na academia, não combina. Era só tipo assim, era igreja, sabe? Não era, a gente não queria aprender outros assuntos. Igreja não mistura com o mundo. Olha só. Era uma coisa muito... Era uma coisa, outra coisa era outra coisa. Então a gente não queria aprender outras coisas. Sim. Hoje eu acho que a gente está aprendendo. Tanto que a gente, teologicamente, como até meu esposo falou, que a gente está aprendendo muita coisa teológica e a gente está, graças a Deus, expandindo nosso conhecimento bíblico, mas a igreja também está aprendendo a buscar conhecimentos diversos em outras áreas também, né? E muitas vezes levando para a igreja, né, pastor? E aí trazendo também, às vezes, coisas erradas. Sim. Porque a gente tem que aprender... Sim. Aprender. Peneirar, extrair aquilo que é bom e o que não for bom. E saber também diferenciar. Né? Porque o médico ele vai atender lá no consultório. Sim. Né? Não lá na igreja. Sim. Né? Lá na igreja é o pastor. Né? Mesmo que ele seja médico e pastor. Né? Então tem que ter essa diferenciação óbvia. Né? Sim. Mas assim, então hoje em dia a gente está conseguindo buscar conhecimento. Então hoje em dia a igreja está sabendo lidar melhor com isso e entende que existem pessoas doentes mentalmente e sabe que não é demônio, às vezes. Sim. Não é, né, que existe doença, claro que existe demônio, mas que existem as doenças psicossomáticas, existem as doenças mentais, e que isso nem sempre é também causa de pecado, que é coisa de saúde, então não é questão de julgamento. Então, maldição hereditária e por aí vai. Então as pessoas também conseguem se expressar mais, então, e aí tá aparecendo mais situações, né? Porque as pessoas tinham medo porque ia ser julgado de pecado, de maldição hereditária e tudo mais. Então, o conhecimento tem trazido essa abertura para as pessoas conseguirem tratar melhor as pessoas e as pessoas conseguirem se mostrarem também as suas debilidades, né? Sim. Agora, eu acho que realmente a igreja não deve ter preconceito, mas também tem que saber essa diferenciação com muita cautela, mas tem que ter o cuidado dos dois. Não pode também isolar, não deixar de tratar a pessoa, não. Porque existem os dois casos. Então, por exemplo, o que eu estou querendo dizer. Chega uma pessoa lá, ela precisa de cuidado pastoral, mas ela também tem algum problema ali que ela está com algum problema mental em algum sentido, né? Algum transtorno. Está com ansiedade, está com depressão, alguma coisa. O pastor, ele vai ajudar ela ali biblicamente e tal, e pode conseguir tratar ela dessa forma. Mas tem pessoas que vão precisar de um acompanhamento psicológico e psiquiátrico e não tem como, né? E a gente não pode negar isso. Sim. E o pastor não pode, a igreja não pode negar isso e dizer que não. Né? Que como era antigamente, não é pecado tomar remédio. Remédio, se você for no psiquiatra, você é doido, essas coisas, né? Sim. Não. Então, chega, porque eu tô falando porque eu tô lá atendendo como pastora. Então, chega pessoas que você analisa. Tem pessoas lá que você vai chegar e falar assim, nossa, essa pessoa aqui, pastoralmente, dá pra gente tratar pastoralmente, biblicamente, espiritualmente, e a pessoa vai ficar tranquila. Ela tá depressiva, mas é uma depressão que biblicamente, a gente trazendo a luz da Escritura, quem ela é, quem Deus é, trazendo essa claridade de quem ela é diante de Deus e todo esse esclarecimento, ela vai melhorar, né? Ela vai melhorar com oração e tudo mais. Tem outra pessoa que você vai analisar e você fala assim, gente, essa pessoa aqui ela já está num ponto da saúde mental dela que ela precisa de uma medicação, de uma terapia, mas um acompanhamento espiritual. Claro que você não vai junto, né? Você vai continuar espiritualmente, acompanhando pastoralmente, biblicamente, para estar ajudando que a palavra, né, vai trazendo essa cura completa, mas também tem pessoas que você vai ter que encaminhar para um profissional também, né? Não tem como. Então, você tem que fazer essa avaliação, né, dos dois casos. Tem pessoas que precisam de um só, mas tem pessoas que vai precisar dos dois, e isso é um fato. Sim. Né? A gente não pode negar a ciência e que pessoas que precisam de medicação. Né? Sim. Ainda mais eu que lido com pessoas que hoje em dia, não na igreja, né? Pessoas que têm transtornos mentais, devido ao meu irmão.
então eu faço parte de um grupo de apoio a familiares, eu vejo tantas pessoas que precisam da medicação e eu sei que de fato, né, são coisas que são do cérebro, são coisas... Não tem como, né? Não são espirituais, não tem. Precisa de ajuda, precisa de tratamento mesmo, sabe? E a gente não pode... Muitas vezes a igreja, eu acho que ela quis pegar aquela pessoa e tomar para si, sabe? Com medo das... Achando que estava protegendo. Protegendo, né? E aí querendo deixar a pessoa só sob a tutela dela. E às vezes ela não tinha aquela condição para dar aquele suporte para a pessoa. Sim. Um suporte que a pessoa precisava mais, né? Sim. A senhora falou um ponto aí que é muito importante, que de fato, né? Principalmente quem está trabalhando hoje dentro da igreja com pessoas nesse tipo de situação, né? É a recepção da igreja, né? E quando a senhora se converteu, o seu pensamento era o quê? Me deixa aqui quietinha. Não me faça perguntas de onde eu venho, de como que foi minha vida passada. Era tipo pegar aquele versículo, né? As coisas velhas se passaram. Um start na minha vida. Minha vida começou hoje, a partir de hoje. Só que vem a questão da reparação. Vem a questão dos traumas. Vem a questão de tudo aquilo que ainda tinha que ser trabalhado e transformado na sua vida. Pastora, como que foi assim, o seu encontro com Cristo? Como foi a sua conversão? Qual foi a certeza com que te impulsionasse a seguir esse caminho e que te trouxe um novo sentido de existência, de vida? Como que foi isso para a senhora? Então, quando eu estava nesse caminho de autodestruição. Sim. Né? E falando assim, a hora que eu morrer, morri, e é isso mesmo. E um pouco antes de eu entrar nesse caminho, voltando um pouquinho aqui, uma prima minha tinha falado para mim, meus pais não eram cristãos, então eu não tinha ainda, além de tudo da vida difícil, eu não tinha o que eu falei para os jovens, que é importante a gente saber que existe um Deus. Porque se eu soubesse que existia Deus, pelo menos eu falava assim, pelo menos eu tenho Deus, eu vou me apegar em Deus. Mas era um Deus muito... o Deus que eu às vezes ouvia falar era um Deus muito distante, então assim, não tinha como ele vir me resgatar, né? Então era um caso perdido. Por você mesmo. Era o caso perdido. Então por isso que eu falei assim, não tem solução. Aí um dia minha família paterna era cristã, eu fui visitar minha prima e ela falou para mim assim, ela falou: Carol, eu preciso te falar uma coisa. Existe Deus, existe Jesus. Se você ler a Bíblia, Jesus vai falar com você, e eu preciso falar para você que existe um céu. Se você começar a ler a Bíblia, buscar Deus, pede o Espírito Santo para te iluminar, quando você morrer, você vai para o céu. Tem um céu. Aquilo ali abriu para mim, assim, sabe, como se fosse Nárnia, um mundo novo, uma coisa que... Seus olhos se abriram. Para mim, eu nunca tinha parado para pensar no céu, a possibilidade de ir para o céu. E eu me apeguei àquilo. E aí eu falei assim, gente, então existe assim, se eu não for feliz na vida, pelo menos eu posso ser feliz no céu. Sim. Pelo menos assim, uma expectativa de um dia ser feliz pelo menos no céu, já que aqui na Terra não tenho expectativa. Um dia eu vou ser feliz no céu. E me apeguei àquilo. E falei, e sofrendo, e falando, não quero mais viver, e aquela vida e tal, e bebendo e nada dava certo, e tentando autodestruição e tal. E pensando, mas pelo menos se eu for pro céu, lá eu vou ser feliz, e se eu morrer lá eu vou ser feliz e tal. E aí um dia, minha mãe apontou o dedo no meu olho, alcoolizada, e falou assim: quando você morrer, você não vai pro céu, porque você é má. Meu Deus. Na hora que ela falou isso, aí toda a expectativa de um dia ir pro céu, que era tudo que eu tinha naquele momento, foi por água abaixo. Eu tinha 10 anos. Eu falei, peraí, então... Se a única expectativa que eu tinha era de ir para o céu, e a minha mãe falou para mim, eu acredito, porque minha mãe, eu não vou para o céu, então se nem Deus me ama, ninguém me ama, Deus não me ama, aqui eu não vou ser feliz, eu não vou ser feliz no céu, eu não vou para o céu, Deus não me quer, não tem sentido, não tem nada, não existe, é o vazio, eu entrei num vazio existencial total, não tem nada, vago, total. Sim. E fiquei nesse limbo, falei, Deus não me quer. E aí depois fui para a vida do crime. Quando eu fui para a vida do crime, que eu me tornei má,
Aí eu pensei, poxa, agora sim, tenho certeza que se tinha a possibilidade de Deus me querer, agora que Deus não me quer mesmo, que agora eu fiz por merecer. Então agora tá até justo Deus não me querer, porque eu fiz por merecer mesmo. Fui má e fiz tudo errado. Meu Deus. E fiquei nessa. Falei, então, agora é caso perdido, é só esperar a morte chegar. E aí, os meus colegas aqui mataram uma pessoa, tive que fugir para Belo Horizonte, porque meu pai achou que a primeira que ia me matar fui eu, me mandaram para Belo Horizonte. Chegando lá, fiquei lá, assim, muito triste, porque eu fiquei muito revoltada por ter ido para lá, deixado a vida aqui e tudo que eu estava vivendo. Você não queria. Fui muito revoltada, cheguei lá disposta a botar o terror em Belo Horizonte, falei, vou chegar lá e vou destruir essa cidade até me expulsarem daqui e me mandar de volta para Brasília. Meu Deus. O meu plano era esse. Eu cheguei lá e já fui pichar a escola e falei, eu vou botar o terror na cidade. Procurar outra gangue por lá. Procurar. Eu falei, eu vou procurar as piores pessoas da cidade, eu vou fazer o terror aqui, eu vou fazer o que eu tiver que fazer de ruim aqui para me expulsarem e me mandarem de volta. Meu Deus. Porque eu quero voltar para lá, eu não quero ficar aqui, então eu queria fazer alguma coisa ruim lá. Mas ninguém aqui sabia que você estava em BH. Não, fui fugir, porque naquela época não tinha telefone, meu pai não deixou despedir de ninguém, Sim. Ele comprou a passagem no mesmo dia de ônibus, juntei as roupas correndo e fui, não deixou despedir de ninguém. E quando eu cheguei lá, minha avó não deixava atender, só tinha telefone fixo, ela não deixava atender telefone, não deixava receber carta, com medo deles irem atrás de mim, né? Sim. Então, o pessoal, evaporei daqui. O pessoal, depois que foi saber, quando eu fui começar a atender telefone fixo, que foi saber onde que eu estava. E cheguei lá com esse objetivo de destruir para poder vir para cá. Então, cheguei lá também com o objetivo de botar terror e voltar para cá. E muito rebelde, muito revoltada mesmo. Foi passando uns meses e eu fui vendo que aquela rebelião não ia dar certo, que eu não ia conseguir voltar. O rapaz que eu namorava aqui, que falou que ia me buscar lá, no final do ano, foi metralhado com 12 tiros. Meu Deus. Ele falou que ia me buscar no final do ano, novembro. Quando foi em outubro, ele foi metralhado com 12 tiros. Ou seja, se eu tivesse aqui, talvez realmente eu teria morrido. Sim. Né, como meu pai temia. E aí, quando ele morreu, eu falei assim, então ninguém vai vir me buscar. Não tem resgate. Eu não vou voltar para Brasília. Eu não quero ficar nessa cidade. Aí, aquela expectativa de voltar e aquela que eu estava eu estava meio empolgada para botar o terror lá e viver e fazer tudo com a expectativa de voltar. Quando eu falei que ninguém vai me buscar e eu não vou voltar, bateu a depressão de novo. Aí eu falei, não tem mais sentido. Aí perdi totalmente o sentido da vida de novo. Fiquei, e agora? O que vai ser da minha vida? Eu não quero ficar nessa cidade depressiva, não conheço ninguém, não tenho amigos, não tenho nada, não conheço ninguém, eu não sabia andar de ônibus, eu não sabia ir na esquina, não sabia ir na padaria, nada. E aí, um certo dia, e sem expectativa de vida nenhuma, só falava assim, Deus, eu só quero morrer, só deixa a morte chegar, só quero morrer, morre, só não quero acordar, nunca mais, não quero acordar, sabe, mas já tentei me matar, não consegui, então não sei o que fazer, eu só estou esperando a morte chegar, só isso. E aí, um belo dia, um jovem lá que morava perto da casa da minha mãe lá, passava sempre lá um dia, sempre me via lá, sentadinha na varanda lá, sempre triste, cabisbaixo, caladinha lá, um dia, e ele era desses jovens que eu falei, que evangelista, falava de Jesus, adolescente, mas falava de Jesus e tal. Até falava assim, eu nunca tinha visto um adolescente falar de Jesus, né? Sim. E aí ele veio puxar papo comigo, conversar, você é de onde, você não sei o quê, me conhecer e tal. E falou de Jesus, eu falei, nossa, eu nunca vi um adolescente falar de Jesus, isso é estranho e tal. Eu conheci os meninos aqui de Brasília falando gíria, né? E falando um monte de coisa. E aí ele pegou e falou assim, eu sou crente. Eu falei, que estranho, nunca conheci um crente adolescente, né? Aí eu, Aí ele falou assim, inclusive eu vou na igreja domingo, você quer ir? Aí eu falei, não conheço ninguém, não sei pegar um ônibus, não sei ir sozinha. Falei, vou, para poder fazer uma amizade, né? E fui. E foi justamente, e era na Lagoinha, na Matriz, né? Só tinha Matriz. E cheguei lá num domingo de manhã, fevereiro de 2000. E quando eu entrei, eu sentei lá no terceiro andar. E eu cheguei lá sem expectativa nenhuma. Fui para fazer amizade e conhecer aquele rapaz. Não dá para andar pela cidade, né? Cheguei lá naquele domingo de manhã, na hora que eu andava sempre com roupinhas indecentes, né? Sempre com roupas de adolescente, assim. E quando eu entrei lá na igreja e começou o louvor,
E lá de cima eu olhei lá para baixo. A glória de Deus naquele lugar foi tão grande. Sim. A presença de Deus foi tão grande ali. Eu olhei para as pessoas pareciam um anjo. As pessoas olhavam para mim de uma forma que nunca ninguém tinha olhado para mim na vida. Porque assim, as pessoas sempre olharam para mim com um olhar de julgamento, pelo menos ao meu ver. Eu sempre via as pessoas olhando para mim com um olhar de julgamento. O tempo todo sendo julgada. Ou eu me sentia assim, né? Querendo agradar. O tempo todo eu olhava para as pessoas assim, o que eu posso fazer para te agradar? Sim. Mas também me sentia sempre inferior. Sim. Né? Porque eu sempre estava numa condição inferior às pessoas. Comparação, complexo de inferioridade. Eu sempre estava assim, de favor. Sempre as pessoas tinham alguma coisa e eu não tinha. Eu sempre estava numa situação de inferioridade. Então eu sempre estava me sentindo inferior. Ou estava realmente... Então as pessoas olharam para mim de igual, elas sorriram para mim, elas me trataram de uma forma normal, como uma pessoa normal. Primeira vez que as pessoas me trataram de uma forma normal, com um olhar de amor, que eu me senti, eu falei, eu me senti em casa com pessoas desconhecidas. E me senti parte de uma família, de pessoas desconhecidas, mas me senti em casa, me senti amada, me senti... Sabe quando você fala assim, aqui é meu lugar? Sim. Eu me encontrei. Aqui é o lugar. É como se eu tivesse chegado em casa. Eu cheguei em casa, quando você faz muito tempo que você não visita a sua família, e você chega na sua casa e você encontra a sua família e você fala, ufa, estou em casa, com a minha família, estou à vontade. Eu cheguei, eu senti o amor de Deus tão presente, as pessoas me olhando de uma forma tão sincera, rindo para mim de uma forma tão sincera, com um amor tão sincero. O amor de Deus ali foi tão real que eu falei... Eu escutando aquelas músicas, Deus falou comigo e eu falei, gente, eu tive enganado a minha vida toda. Mentiram para mim a minha vida toda. Deus me ama sim. Suas escamas caíram. Caíram, de repente, sabe? Eu achei a minha vida toda que Deus não me amava. A minha mãe falou que Deus não me amava, porque eu não ia para o céu, que Deus não me amava. Eu falei, mentiu. Deus me ama. Tem esperança para mim. Sabe, Deus me ama, mesmo com tudo de errado que eu fiz, mesmo eu acabei, porque assim, eu tentei fazer tudo certo antes, mas eu acabei de fazer um monte de coisa errada há pouco tempo. Então, tudo de errado que eu fiz até agora, todo esse momento de rebeldia, todo esse ódio que eu estava sentindo até esse momento, até entrar aqui, toda essa revolta que eu estava, vontade de destruir essa cidade, de botar fogo, tudo isso, Deus me ama, Deus me quer. Foi tão constrangedor e foi tão impactante, foi tão real e foi tão... Tomou conta de mim de uma forma tão grande, que me impactou de uma forma que eu fiquei assim, em choque. O amor de Deus me constrangeu, realmente, a palavra, sabe? Foi constrangedor, foi tão constrangedor, porque eu nunca imaginei. Eu não sabia que existia esse amor, não imaginei. E não estava esperando sentir ali naquele momento. Sim. Sabe? De uma forma tão palpável. Sim. E aí eu falei assim, gente, aqui é meu lugar. É isso que eu quero para mim. Se Deus existe, eu preciso conhecer. É isso que eu quero. Se essas pessoas, elas conhecem a Deus, eu quero conhecer essas pessoas. Eu quero saber como elas chegaram a conhecer a Deus. Como é que elas fazem para conhecer a Deus. Como é que elas... Se é lendo a Bíblia, como é que lê a Bíblia para eu conhecer a Deus? Como é que é isso aqui? Como é que funciona? Eu quero viver isso aqui. Eu quero saber quem é esse Deus. Eu quero buscar Deus. Eu quero conhecer mais a Deus. Eu quero sentir esse amor. Eu quero conhecer essas pessoas. Eu quero saber o que essas pessoas pensam. Eu quero saber delas. Eu quero entender delas. Eu quero ser amiga delas. Eu quero essa vida. É isso que eu quero para mmim. E eu não quero sair daqui nunca mais. Aqui é o meu lugar. Foi isso o início da sua conversão. E foi esse o início, sabe? Foi esse o start. Porque depois veio o processo. Sim. Né? E o processo é doloroso, né? O processo é doloroso. Porque assim, aí eu acho... você é impactado pelo amor. Né? E aí esse te dá esse impulsionamento para você começar o processo. Mas aí tem tanto o processo de você se libertar dos traumas, que foi depois que eu fui descobrindo os traumas e tudo, mas também o processo de libertação das coisas que você tem também de vida, que acaba que, por mais que você queira, você carrega. Sim. Né? Então, por exemplo, a questão de vício. Né? Por mais que você se converta, às vezes é um processo para você, não é do dia para a noite que você consegue abandonar, né? Coisas que você gosta, né? Por exemplo, assim, eu
converti, decidi, amo a Deus, tal, eu quero muito isso. Mas um exemplo, por exemplo, às vezes eu ainda gosto de um tipo de música, aí vai aquele processo. Então teve o processo, por exemplo, das roupas, né? Eu falei, ai Deus, eu preciso ir mudando esse tipo de roupa. Linguajar, exatamente. Nossa, o linguajar foi muito difícil, porque assim, aqui em Brasília a gente fala muita gíria. Sim. Lá em Belo Horizonte nem tanto. E ainda no meu contexto ali, que eu me esforcei para falar mais gíria ainda, eu falei, eu preciso aprender essas gírias aqui da minha galera, né? Sim. Então eu falei assim, agora eu tenho que e era muito difícil, porque é um vício de linguagem, a vida né? Toda, a vida toda falando. Então assim, cada 5 palavras, 5 eram gírias. Então eu falei assim, gente, eu preciso aprender a falar direitinho. Então, e o comportamento, o jeito que eu andava. Sim. Toda igual balandra, assim, sabe? Aí eu tenho que aprender a andar direitinho. Então, todo esse processo foi desconstruindo tanto fisicamente... Desconstrução total mesmo. Total. E aí eu tive que ir desconstruindo tudo também, fisicamente, e enquanto eu ia descobrindo o interno, para depois desconstruir também, né? Sim. Sabe? Então foi 2 processos. O que eu já sabia, que é o que a gente vive normalmente. Externo e interno. O normal, né? O normal de toda conversão. Que é você mudar as roupas, que é você mudar as músicas que você ouve, que é você mudar as palavras, que é você mudar as pessoas que você convive. Tudo isso é um processo, mas você tem aquele objetivo, você vai indo e vai no processo. E eu fui indo nesse processo, fui caminhando, né? E o outro processo, eu demorei um pouquinho para perceber que eu precisava dele. Que foi quando eu comecei a ver que eu estava um pouquinho diferente dos meninos, dos outros crentes da minha idade. Que eu estava muito fechada, que eu tinha eu era muito antissocial, eu tinha muitos traumas, que eu quero até deixar claro aqui, a questão dos problemas que a gente tem, que as pessoas elas acham também que se ela tem algum problema, é questão de pecado, essas questões, tudo, ou que ela vai ser curada de tudo nessa vida. E a gente não vai, né? Tanto das questões, porque a gente fala muito das questões físicas, mas a gente tem que pensar nas questões emocionais também, sabe? Então, assim, o que eu penso? As questões dos traumas ou das pessoas que têm algum questões emocionais, né? Muitas coisas Deus me curou completamente, 100%, né? Por exemplo, timidez. Eu era uma pessoa que eu não cumprimentava o outro na rua com vergonha. Eu virava o rosto porque eu tinha vergonha de falar oi, e a pessoa responder oi, e eu não sabia o que dizer. Eu era... porque como eu vivi muitos anos em depressão trancada, eu não desenvolvi isso, o social. Então eu era doenticamente... Não teve o diálogo, né? O diálogo, não desenvolveu. Não desenvolvi. Então, assim, eu era muito tímida. E aí, como eu sabia que eu não sabia conversar muito bem, eu tinha muita vergonha, porque eu tinha medo de alguém puxar a conversa comigo, e eu não saber responder, então eu já me isolava, eu já evitava contato, já não conversava com as pessoas, então era uma timidez assim, terrível, era muito. Então, por exemplo, a timidez é uma coisa que Deus me curou. Né? Tem outras coisas que eu estou no processo, né? Por exemplo, uma coisa que eu estou desenvolvendo, melhorando bastante, é a questão de posicionamento. Né, que até um tempo atrás eu tinha mais dificuldade de me posicionar mais firmemente com as pessoas, né? Então, por exemplo, a questão do agradar, né? Que foi a vida toda. Agradar a todos. Então, Carol, você quer ir no shopping ou no cinema? O que você quiser. Sempre assim. Mas no shopping ou no cinema, o que você quiser. E eu tenho que aprender a escolher, porque eu estou dando um exemplo bobo, mas tem horas que chega numa situação que... Né, tem um posicionamento, que né? você se prejudica. E você também faz mal para você como todo, até para você como cristã também. Se você é um cristão e você não consegue se posicionar como cristão, uma hora pode prejudicar você. Como é que você, como cristão, você vai querer agradar todo mundo? Se vai chegar alguém que vai te confrontar na sua fé, entende? Então eu falava assim, Deus, tem coisas que eu não posso negociar aqui, tem coisas que eu preciso de cura, por exemplo, isso. Eu não posso ser totalmente tímida, por quê? Porque eu vou precisar falar da tua palavra, então eu preciso de cura nesse sentido. Posicionamento, Senhor, como é que eu vou ser uma pessoa que não me posiciona, e se alguém vir confrontar a minha fé, eu vou ficar com medo? Eu vou querer agradar a pessoa e vou falar, não, tudo bem, você
a pessoa vai fazer uma piadinha que ofende a palavra do Senhor, e para ficar bem com a pessoa, eu vou deixar passar para ficar bem com a pessoa e não vou me posicionar. Não, então, essas coisas eu tenho que ir melhorando. Só que tem outras coisas, outros traumas, outras sequelas, outras coisas que acontecem, que ficaram, né? Que são doenças que podem ser físicas ou não nas pessoas, que a gente só vai ser curado na glória. Sim. E as pessoas têm que entender isso. Sim. Né? Que não é demônio, não é pecado. Sim. E o porquê? Só Deus sabe. E a gente tem que aceitar. Sim. E tem que confiar, sabe? Porque as pessoas... Soberania de Deus. A soberania de Deus. A gente tem que entender. Sim. Né? A gente tem que se conformar. Eu falo por quê? Porque, por exemplo, às vezes a pessoa tem uma doença física e ela não se conforma. Né? E ela fica a vida toda culpando Deus. Ou com raiva de Deus. E, às vezes, você não vai ser curado aqui. Sim. Deus não é o propósito de Deus. E da mesma forma também, se você tiver alguma outra questão, né, que você sofreu um trauma e às vezes não conseguiu uma cura completa daquela questão, e tem que conviver com isso, porque nem todo mundo vai conseguir a cura de todos os traumas. Sim. Né? Verdade. A gente vai viver... Estamos no processo. E aí você tem que entender que tem coisas que você só vai ser curada no céu, e você tem que aprender a viver com isso e confiar em Deus. Sim. Sabe? E eu aprendi muito assim. Eu confio em Deus. Total. E eu amo a Deus independente de tudo que eu vivi, de tudo que eu vivo e de tudo que eu viverei. Sim. Né? Teve uma vez que eu estava... muitos anos atrás, eu estava num questionamento muito difícil com Deus, assim, sabe? Num momento muito difícil, de muita luta interna, assim, nesse processo, de muita luta interna mesmo, e falando, ai, Deus, sabe, eu queria tanto, assim, enfim, eu estava querendo ser mais feliz, mais alegre, num tempo que eu era mais ainda depressiva e tal, e queria ser mais alegre e tudo. E comecei a pensar e fui refletindo sobre a vida. Falei, meu Deus, mas se eu não sou alegre, aí eu fui pensando, mas por que o senhor deixou passar por isso? Eu sou assim porque na infância, então, mas por que eu passei por isso? Por que eu passei por aquilo? Aí eu era tão criança, às vezes abusos sexuais, coisas que crianças não devem passar, coisas pesadas, e aí é aquela questão da presença do mal no mundo. Porque Deus permite. Porque Deus decretou, Deus permite, porque acontece. E eu perguntando, Deus, mais uma criança, por que o Senhor permitiu? Crianças, não poderia ter me poupado dessa parte ou daquela parte, talvez isso teria me evitado que eu fosse assim hoje, enfim e tal. E porque o Senhor me deixou sozinho naquele momento, o Senhor não estava lá quando isso aconteceu, o Senhor não estava ali quando aconteceu. E Deus me levou assim a uma clareza tão grande que Deus estava em todo momento, sabe? Sim. E que tudo estava no controle dele. Nada, em momento algum, fugiu do controle dele. Sim. Tudo estava dentro do plano. Sim. E sabe o que me resta? Aceitar e dizer, Deus, o Senhor é soberano. Sim. Eu te amo mesmo assim. E eu te entendo, porque se o Senhor sabe do macro, o Senhor sabe o plano perfeito, o Senhor sabe o porquê. Se eu tive que passar por aquilo e eu estou viva hoje, e eu sobrevivi, teve um propósito. Sim. E o propósito é esse, hoje, que eu estou aqui agora. Talvez seja até essa reflexão. Sim. E chegar nessa conclusão e o Senhor ver que eu te amo, independente disso, e que eu entendo que, independente do que eu passei, não importa o que eu sinto por você, Deus, eu te amo da mesma forma, entende? Então, assim, aquilo que a gente passa com Deus revela muito quem a gente é com Deus também. É verdade, sabe? Isso é verdade. Apóstolo Paulo, né? Eu sempre vou lembrar de Apóstolo Paulo. Essas leves e momentâneas tribulações. Aí a gente, meu Deus, tudo que eu já passei, e não foi coisa fácil para mim, humanamente falando, é leve e momentâneo diante de um Deus tão bom. Tão bom. E que sempre esteve com a gente. E a gente só tem que saber, se a gente conhecer o Deus da Bíblia, se a gente conhecer verdadeiramente o Deus que a gente serve, que essa é a questão, porque a gente quer muito, essa é exatamente o que vocês estavam conversando, a gente quer muito um Deus idealizado, que, sabe, um Deus que não é o Deus verdadeiro. Sim. Mas se a gente ler a palavra, a gente vai ver que Deus, ele é bom, 100% bom. Sim. E mesmo assim as coisas ruins acontecem com a gente, e tudo faz parte de um plano perfeito. Sim. E que tudo tem um propósito pré-determinado, e que esse propósito é para o nosso bem.
Porque Sim. todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se você pensar simples, a conta fecha e pronto. É. Você vai sofrer, você sofre. Sim. A gente chora. Sim. A gente sente dor, a gente sente dor. A gente perdeu alguém, é um luto. Fato. Mas a gente tem uma compreensão, a gente consegue receber o consolo do Espírito porque a gente tem essa compreensão de quem Deus é, Sim. lendo a palavra. Então, é uma coisa muito importante é que as pessoas leiam a palavra. Sim. As pessoas elas têm que entender quem Tem é Deus. fundamento na palavra, Fundamento né, da pastora? palavra, Sim. né? Então, assim, quando eu me converti, eu lia muito a palavra. Nossa, Aquela fase do primeiro amor, queria aprender, queria gente, conhecer. eu estudava de manhã, eu chegava da escola, era 24 horas, eu ficava Bíblia. tipo assim, até 2 horas da manhã lendo a Bíblia. Meu Deus. Eu parava para dormir, acordava, eu ia para a escola, chegava ansiosa da escola para pegar a Bíblia para ler de novo. E lendo, e comendo, para entender quem era esse Deus. Sim. E compreendendo esse Deus, tudo fez sentido. Sim. Porque senão eu estaria, sabe o que eu estaria? Ah, Deus, por quê? Até hoje. Questionando. Sabe? Ai, Deus, por quê? Como eu sofro, vitimismo. Sim. Sabe? E as pessoas ficam hoje em dia ainda. As pessoas gostam muito de ser assim, eu sou uma mãe ruim porque eu tive uma mãe ruim. Eu sou uma pessoa amargurada porque eu fui uma pessoa amargurada. Minha família toda foi esse o fim, eu também vou ser assim. E dentro da igreja. E aceita isso. E eu tô falando dentro do contexto religioso. Sim. Da igreja. Então, por exemplo, a pessoa, ela não tem... A gente é crente o quê? A gente tem que ter o fruto do Espírito. Sim. Você concorda? Sim. Você tem que ter longanimidade, você tem que ser paciente, você tem que ser benigno, você tem que ser amoroso. Bondoso e tudo. Só que aí a pessoa, ela não quer ler a palavra e ver que ela tem um fruto do Espírito, que ela tem que, se ela é crente, ela tem que manifestar o fruto do Espírito, não. Ela quer dizer o quê? Não, eu sou ranzinza, porque minha mãe era ranzinza. Eu nasci ranzinza. Assim, vou morrer síndrome de Gabriela. Eu sou ranzinza porque minha mãe era ranzinza. Eu sou estressada porque minha mãe era estressada. Eu sou uma pessoa amargurada porque eu tive uma infância difícil. Eu sou assim. É justificativas, né, justificativa pastor? Quer se justificar pelos seus atos, seus erros e seus pecados. Sim. Entende? Pelo seu passado. Sendo que a Bíblia, se ela for, ela vai ver que ela está... totalmente fora do que a palavra ensina. Diz, talvez ela nem converteu. É verdade. Sabe? Porque senão ela estaria dando fruto. Sim. Né? Foi convencida, não convertida. Talvez ela tá entre duas questões. Ou ela não conhece a Bíblia ou ela não é convertida. Sim, verdade. Na verdade, entende? Verdade. Enfim, passa muito rápido, mas eu tenho certeza de que o seu testemunho de vida, assim como eu falei no início, volto a repetir, o seu testemunho de vida é uma pregação, pastor, para todas as nossas vidas, né? A todos aqueles que estão acompanhando aqui, manda para todo mundo, curta, comente aí, compartilhe, mas o compartilhar desse episódio não é nem pela questão de divulgar o podcast, não é isso, é porque o testemunho, né, de vida da pastora Carol possa ser a realidade que você está enfrentando aí com seu filho, com seu parente, e que essa mensagem possa alcançar. E talvez existam tantas pessoas nesse mundo atual, né, doido, onde todas as pessoas estão procurando encontrar a verdade. Qual é a verdade? Às vezes as pessoas até fala que não existe verdade absoluta. Nós temos a certeza de que Jesus é a verdade. Ele é o caminho, a verdade, a vida, e somente por meio dele você pode encontrar esse descanso, esse alívio e esse amor que supera todas as coisas, supera o medo. Pastora Carol, a vida dela sempre foi assim, medo, querer agradar todo mundo, a vida foi desenvolvendo, aí ela queria encontrar um sentido de existência, foi para o mundo da criminalidade, tentou de todas as formas e acabou encontrando o verdadeiro caminho, que trouxe a verdade e te trouxe vida, né, pastora? Exatamente. Então nós vamos encerrar aqui o Teologando, pastor. Eu quero que você olhe para a câmera aqui agora olhe nos olhos, né, dos nossos telespectadores e traz uma mensagem aí final para eles. Fica à vontade. Amém. Queria deixar uma mensagem para você que está talvez sem esperança, sem expectativa, está passando por momentos difíceis, está passando por lutas, talvez teve alguma perda recente, algum problema emocional.
tem esperança para você. Existe um Deus relacional, não é um Deus distante. O Deus criador do universo, Ele te ama, Ele conhece o seu nome, Ele conhece a sua voz. Ele está de braços abertos, esperando para te dar um abraço apertado, para te consolar, para te dizer o quanto você é amado, o quanto você é querido, o quanto você é importante, que Ele entregou o Filho dele na cruz, em seu lugar, para morrer no seu lugar, para te dar vida. Então, não é para eu te dar morte, é para te dar vida, para que você tenha vida e vida em abundância e vida eterna. Então, venha conhecer esse Deus, leia a palavra e saiba que existe um Deus que te ama de verdade e Ele é real. É isso aí, meu povo. Teologando aqui o segundo episódio aqui da nossa segunda temporada. Eu tenho certeza de que essas palavras da pastora Carol, de tudo que foi falado aqui, alcançou seu coração. Que você possa ser completamente abençoado por Deus. Encontre essa verdade que só é por meio de Jesus. No mundo teremos aflições, né, pastora? Sim. Mas tenha bom ânimo, nós vamos vencer. E chegará o dia, esse é um dos versículos que eu mais gosto, pastor. E Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. É isso, é nessa esperança e nessa expectativa que nós vivemos. Amém. E estamos prosseguindo. Então, pessoal, ficamos por aqui. Até o próximo episódio aqui do Teologando no Despluga Podcast. Fui!